Bom, quem se lembra do tema da lição dessa semana que passou? A gente falou um pouquinho das alianças, não foi isso? Quais são os dois tipos de alianças que tem? Exatamente. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de uma partezinha da aliança bilateral, né? Bom, o meu tema de hoje, sobre a conduta cristã, é um tema muito vasto. E os minutinhos que me deram, não dá para explanar tudo. Então, eu vou pegar uma parte para a gente conversar um pouquinho sobre a parte que der para ser explanada com vocês. Aqui, né, no livro da nossa igreja, o Nisto Cremos, onde fala das nossas 28 crenças fundamentais. Não pode faltar, é fundamental para a gente crer, né, nessas 28 crenças. E a conduta cristã é uma dessas crenças. Aqui no início desse capítulo da conduta cristã, vem falando o seguinte: nós, povo de Deus, nós somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age. Então, é pensar, sentir e agir. Tem que ter esse agir da nossa parte também. Como quem? Como Cristo, né? Dentro dos princípios bíblicos. Então, dentro desse pensar e agir, a gente vai procurar ser semelhantes a Cristo. E essa semelhança, a gente deve procurar ela constantemente, dentro do processo da santificação. Quem aceitou a graça de Jesus Cristo passa pelo processo da santificação. Não existe nenhum cristão que aceite a graça e esses frutos não venham a aparecer com o tempo, porque a gente passa por esse processo da santificação. Eu queria que alguém lesse para mim o que diz lá em Filipenses 4:8. Pode ler, minha querida. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que a gente deve buscar na nossa vida. Tudo, não são algumas coisas que são puras. Tudo o que é puro é o que a gente deve buscar. Gente, dentro da conduta cristã, existe uma palavrinha-chave, que é a disciplina. Né? O povo de Deus é um povo disciplinado. Eu acho que se vocês abrirem lá no Google, né, para procurar o sinônimo de disciplina, vai aparecer na frente assim: Adventistas do sétimo dia. É um povo disciplinado. Se não está cumprindo, seguindo essa disciplina, é um falso cristão. Então, a gente é um povo, sim, disciplinado. Alguém pode falar o que significa disciplina? O que vocês têm em mente de disciplina? Discípulo? Decência? Ordem. Olha, ordem. A disciplina é um regime de ordem, né? É um povo ordenado. Nós somos um povo ordenado? Em nome de Jesus, né? Nós somos um povo disciplinado e a gente tem que aprofundar mais nessa disciplina, né? Buscar mais essa ordem, como o apóstolo Paulo nos falou, né? Buscar tudo que é puro. Gente, dentro então dessa conduta, eu vou explanar com vocês, pelo tempo que é pouco, a conduta cristã é um tema vasto. Eu acredito que durante esse percurso todo aí de estudo de vocês já viram muitas coisas, né? Principalmente aí na primeira semana. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês dessa conduta que está ligada com a nossa salvação, né? Tudo na vida do cristão vai estar ligado com isso. Mas o que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo? A mensagem de saúde. Ela é pouco importante ou muito importante? Muito importante. Super, né? Super importante. Né? E a gente deveria dar mais importância
É tão importante que eu esperei o caminhão passar para vocês não perderem nem um pedacinho. E então é sobre essa conduta, né? Essa parte da conduta cristã que eu queria falar um pouquinho com vocês. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é tão falado, né? Isso é tão corriqueiro falar sobre isso. Mas vocês já entenderam a profundidade que é isso? A gente pode ter dois seres habitando dentro da gente. Não existe um meio termo. Se o Espírito não habita, o Espírito do maligno vai habitar. Né? Então, a gente tem que estar em processo de purificação constante para que o Espírito habite nesse templo. E a gente tem que cuidar desse templo. E, às vezes, a gente vê falar assim, dessas questões, não são só alimentares, é a questão de saúde. Né? A mensagem de saúde é muito ampla. A gente já liga direto com a alimentação. Acho que ficou mais visado. Né? Não pode comer, não, isso, não pode, não pode, não pode. Mas, só que não é o não pode, é o não devo, porque não vai fazer bem para mim, e o meu pai me pediu isso. Dentro dessa conduta, a gente segue a linhagem do amor. A lição passada não falou sobre isso? Aquele que me ama? É por amor, é por amor. Quando você sabe que algo vai fazer bem para a sua vida, você faz com prazer. E é esse prazer que a gente deve buscar. É o prazer de fazer o que é correto. Porque não é ruim, é bom. E quem colocou na nossa cabecinha essa coisa de que é algo do não pode? Exatamente. Né? Exatamente. Né? Em uma só palavra, Satanás. Você não pode fazer nada. Você é um ser preso. Você não pode comer nem um pedacinho disso. Só que não é isso. Eu queria que vocês entendessem hoje, passassem, né, a olhar, porque o inimigo está ao lado de cada um de nós. Né? Tem um texto de Ellen White, no Lar Adventista, que ela chega a falar que nos primeiros dias, olha, gente, nos primeiros dias de um bebezinho, ele está do lado do berço. A gente acha, né, não, mas a criança e tal, ele está tentando as criancinhas, os bebezinhos, que o diga nós, rapazes e moças desse tamanho, ele não estaria? Ainda mais. Né? O jovem passa por muitos dilemas e o inimigo está do lado, tentando atuar aí para levar para o caminho errado. Então, meus queridos, dentro dessa questão aí, da conduta cristã, a gente vai falar de uma coisa assim que é tão... Gente, eu esqueci uma coisa muito importante. O meu celular... Para não trazer vários livros, não, eu tirei fotos das páginas que eu queria falar. Poxa, vai ficar bem difícil. Se alguém aí, não dos alunos, puder ir lá na sala, não tem problema de mexer na mochila. Olha, meu irmão, dentro daquela sacolinha que está na mesa, tem uma chave e a mochila pode abrir lá e pegar o celular novo que está dentro da caixinha. Eu tirei as fotos nele. Porque são tantas coisas, gente, é muito difícil falar, né? Agora nós temos 15 minutos, porque a mensagem é muito ampla e eu acho muito importante. Né? Então, ao invés de pegar vários livros, porque isso aqui é um culto, não é uma pregação, eu tirei uma foto de algumas coisas que eu achei interessante para estar compartilhando aqui com vocês, né? E acabei deixando lá no celular. Mas vamos prosseguindo aqui. Né? Dentro desse campo, são dois extremos que a gente precisa evitar. Né? E é muito difícil andar no meio da linha. Um dos extremos é falar que não precisa ser tão duro com algumas coisas. Né? Mas não tem problema de vez em quando fazer isso. É um extremo. E qual seria o outro extremo? O contrário. Um extremo isso não pode, ou não pode muita coisa, ou pode todas as coisas. Né? E a gente deve andar no meio termo, que é o equilíbrio. Quem pode me dizer o que é temperança, de acordo com o espírito de profecia?
Moderação é no que é bom. Então, coma com moderação algo que é prejudicial, é correto? É muito usado hoje em dia? E desce tudo redondo. Mas não é isso, né? Essas são as propagandas do mundo. Não vai descer redondo, eu garanto a vocês. É verdade. Então, a gente precisa tirar essa mentalidade hoje de que experimentar coisas que são nocivas é permitido. Porque Eva deu apenas uma mordida na maçã e estamos aqui por causa desta mordida. Ela não comeu um pé de maçã, ela não encheu uma bacia de maçã e foi comer, foi uma mordida. Opa, está chegando ali um... Meu irmão, é o novo, esse aqui é o quebradinho, meu irmão. Esse aí. O novo está dentro de uma caixinha, porque ele tem que durar muito tempo. Eu guardei na caixinha, protegido, assim como nós devemos proteger aí o tempo do Espírito Santo, eu protegi o meu celular também. Então, meus queridos, hoje, o que eu coloco a vocês, eu quero ler alguns textos importantes, não vai dar realmente para explanar. Me deram um tema aqui que são 30 páginas. E quando a gente lê, a gente quer falar as 30, né? Porque, assim, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer, né? Mas é muita coisa. E é claro que conduta cristã, não levem isso ao extremo de achar que a conduta cristã é só a reforma alimentar. Não é. Aqui tem vários itens, né? Os primeiros que foram citados foram esses. Como não teremos como explanar todos, eu vou firmar um pouquinho nessa questão dos 8 remédios da natureza, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente crê na vitória sobre o pecado? Sim. E por que em muitas áreas da vida essa vitória não tem sido alcançada? Tem que ser buscada, né? Se a gente prega, se a gente crê sobre a vitória sobre o pecado, a gente tem que acreditar que essa vitória vai ser em todos os campos da nossa vida, né? Ellen White, ela fala que a gente deve buscar isso palmo a palmo. A gente, às vezes, avista uma coisa tão à frente. Gente, mas é muito difícil, né? Olha onde essa pessoa já está, onde ela está ainda tem muito mais a prosseguir. Mas sabe o que é palmo a palmo? Ande um palmo por dia, meus irmãos, meus queridos, meus jovens. Um palmo, mas não parem de andar. É palmo a palmo, e a vitória é conquistada assim. Agora, quando a gente olha para a gente vê que a gente não consegue nada. Vocês já viram isso na vida de vocês? Meu pai, não consigo parar de comer isso aqui, nunca. Opa, aqui, gente, ó, veio até encapado ainda. Celular novo, porque eu estava com um quebrado há 6 anos. Esse aqui eu tenho certeza que vai durar até a volta de Jesus. Eu não quero comprar mais celular, essas coisas são caras. Pela fé, meu irmão, pela fé. De 6, um durou 6 anos, esse aqui para 10 não é tanto assim. Bom, como a gente está com o tempo já bem avançado, eu vou apenas ler alguns textos com vocês para a gente tirar algum proveito desses textos, né, dentro dessa área da conduta cristã. O primeiro texto é o seguinte, preste atenção, meu povo, os adventistas do 7º dia somos nós? Somos, em nome de Jesus. Eles foram escolhidos por Deus como um povo peculiar e separado do mundo. Peculiar. Isso aqui é um grande privilégio. Nós somos o povo peculiar de Deus e separados do mundo. Então, a gente deve seguir algumas coisinhas do mundo. Porque já viram que no mundo tem algumas coisas assim? Pipoca combina com o quê? Queijo? É Guaraná. Eu estou lá naqueles comerciais lá do século passado. Pipoca com Guaraná. Não tem umas combinações assim? Né? Estrogonofe com o quê? Misericórdia, o outro já foi na galinha. Estrogonofe com o quê? Batata frita. Porque combina. De onde veio essa combinação? De onde veio essa combinação? De onde veio essa combinação?
do mundo, mas nós somos um povo separado. Então a gente separa. Essa batata frita não é para mim, eu fico só com estrogonofe, vegetariano, né? Se eu for comer uma pipoquinha mais light, não com guaraná. A gente faz essa separação, porque nós somos um povo separado. Por que a gente quer comer igual o povo lá está comendo? É tudo diferente na nossa vida, gente, tudo diferente. Então, nós fomos separados do mundo e, com a grande talhadeira da verdade, ele quem? Deus os cortou da pedreira do mundo. Essa pedra do mundo não nos pertence, nós somos diferentes. Nós somos um povo escolhido e fomos chamados para sermos representantes dele aqui na terra. Estamos representando bem o nosso Pai aqui nessa terra? Estamos tendo essa diferença do mundo? Não precisamos ter medo de parecermos ridículos. Eu não sei se vocês... Eu acredito que vocês já saíram com amigos, né, que não têm a mesma fé. E é difícil, não é? Quem já saiu assim para um lanche? É difícil, não é? Mas é impossível? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E a gente, quando as pessoas do mundo acham a gente diferente, a gente deveria se sentir feliz com isso. Né? Porque a nossa conduta realmente deve ser diferente. Um outro texto aqui. O abundante, Ellen White nos diz, o abundante amor e presença de Deus no coração dará o poder do autocontrole e moldará a mente e o caráter. Gente, nós temos a possibilidade de termos a nossa mente moldada completamente conforme a mente de Jesus Cristo. Né? E a gente está buscando esse poder porque dentro da gente não tem nada. Já viu aqueles psicólogos, né, que falam assim, não é os psicólogos cristãos, tá, gente? Oi? Não. Que falam que a gente pode tudo o que a gente quiser, porque dentro de nós temos o quê? Uma grande força. Você tem uma grande força dentro de você? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não sei de música do mundo, não. Você está falando aí, não sei não. Da igreja? Ixi, então. Tá certo. E é isso. Nós não temos nada dentro da gente. Se a gente não buscar a Deus, a gente não consegue fazer reforma nenhuma. Nenhuma. E a gente nem tem desejo, porque os nossos desejos são ruins. Né? Quando Eva pecou, ela já estava ali, no momento do pecado, o homem já ficou em ligação com quem? Os prazeres já eram outros. Tanto é que, como é que foi a primeira roupinha que ela fez? Tiras. Já começou errado. Pecou, já veio, né? Tiras. E aí, Deus veio e fez o quê? Tira as tirinhas, minha filha, vamos fazer vestes. Né? O sentido de veste é cobrir, e isso faz parte também da conduta cristã. Cobrir tiras, cobrir pedaços, e já veio lá do início, gente. Pecou, já estava em ligação. Né? Mas aí Deus veio e falou o quê? Porém, inimizade, porque já tinha ficado amigo. No momento do pecado, o homem já virou amigo do inimigo. Como que a gente pode virar amigo do inimigo? Atendendo às coisas que ele nos insinua. Bom, um outro texto aqui vem falando aqui da obediência de Deus como homem. Isso são crenças nossas como povo de Deus, como povo adventista. A vitória, Ellen White nos diz, a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Ele venceu como ser humano, porque nós, como seres humanos, não estamos conseguindo vencer as nossas tentações e muito menos o nosso apetite depravado. O que está acontecendo conosco? Falta de buscar a fonte. A fonte. O dia que estivermos constantemente buscando essa fonte de água viva, ela vai jorrar dentro da gente e a gente vai ter prazer nas coisas corretas. Cristo não veio salvar o homem do pecado, mas do pecado. E todos que sentem a necessidade de um Salvador e vão até Ele, o quê? Crendo em seu poder, obterão a vitória sobre o pecado.
porque haverá um exército de crentes, o quê? Resolutos, que eles permanecerão firmes como a rocha diante da última prova. O meu convite hoje a vocês é que vocês permaneçam firmes diante dessa última prova, né? E a pena expirada nos diz que é impossível alcançarmos a perfeição cristã enquanto estivermos sendo condescendentes com o nosso apetite. São muitas coisinhas que ainda precisamos vencer, não são poucas, são muitas, e é uma jornada longa. O meu convite é que vocês não parem nessa jornada, porque ela é longa e a gente pode estar ajudando a pessoa ao nosso lado também. Muitas coisas irão ser colocadas à nossa frente que a gente precisa, pelo poder de Deus, ser firme como a rocha e rejeitar, né? Então, dentro desse campo da conduta cristã, falando aí um pouco sobre isso, esses 8 remédios naturais, eu vou falar. Finish. 4 minutos. Vamos lá. Gente, só para finalizar aqui, então, os 8 remédios da natureza são algo tão conhecidos para a gente, mas eu vou ler um por um, é só uma frase de cada um, e vamos lá. A questão da temperança. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente, né, tudo aquilo que é prejudicial, tudo que é nocivo, e usar com moderação o que é saudável. Então, faz mal, dispensa completamente. Vocês não sabem as bênçãos que a gente que temos perdido por estar condescendendo com pequenas coisinhas. Se é impossível alcançar a perfeição cristã enquanto estamos condescendendo com apetite, e a gente crê na vitória sobre o pecado, tem alguma coisa errada aí. A gente crê na vitória sobre o pecado. A gente crê que Jesus Cristo veio como ser humano e venceu. E a gente está caindo em pequenas coisas, a gente precisa levantar, o momento é agora, a hora é chegada a hora. É chegada a hora. Se hoje nós não despertarmos, a gente pode perder os últimos momentos que a gente tem de preparação. A questão do repouso é outra questão também difícil, né? A temperança, que fala para dispensar tudo que é prejudicial e usar com moderação tudo que é saudável. É algo que a gente já tem achado difícil, mas eu acho que a do repouso ainda é mais complicado. A gente não consegue mais dormir cedo, gente. A gente está perdendo as nossas célulazinhas estão morrendo. Se bem que aqui vocês têm um horário para dormir, né? Pelo menos para deitar e apagar a luz. Se dorme, porque é questão de costume. E a gente precisa voltar aos marcos antigos. É difícil. Eu fazia faculdade à noite, eu chegava 11 horas da noite em casa e eu ia jantar. Que horas que eu ia dormir depois da janta? Né? Esse é o costume do mundo, dormir tarde e acordar tarde, ou acordar cedo e dormir muito pouco. Então, a partir das 9 horas, o nosso corpo começa a fabricar aí um hormônio que chama melatonina. E ele é o hormônio do sono e reparador das células. Então, e essa reparação das células evita doenças. Se você está tendo as suas células reparadas, você está tendo uma vida mais saudável. Se você está detonando as suas células, você pode ter doença. Eu vou ficar doente porque eu dormi tarde? Vai, com o passar do tempo. Né? Na minha idade, então, nem se fala. Já pensou se eu ficar dormindo tarde? Não dá. E vocês que estão na flor da juventude, comecem a cuidar dessa saúde. E eu sempre digo o seguinte, não é só pela saúde, é por obediência. Nós não seguimos, meu tempo acabou, eu convido a vocês a irem na minha casa para a gente continuar essa palestra. E é um tema muito gostoso, pelo menos eu gosto, né? É um tema muito gostoso e ficamos aí na parte do repouso, né? Pelo menos peguem isso, temperança, dispensar completamente o que é prejudicial e usar com moderação o que é saudável e dormir cedo para reparar as células. Pronto, trouxe 2 coisas a vocês hoje. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada. Vamos nos ajudarmos uns aos outros. Eu não quero ir para o céu só. Para mim não tem graça se vocês não estiverem lá. E eu quero ir com vocês. Eu digo que eu não quero nem encontrar com vocês lá. Eu quero subir junto. Nós já estamos aqui perto. O Senhor está voltando. Vamos subir juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai amado,
Estamos aqui na Tua presença, os Teus filhos, para mais uma vez, Senhor, buscarmos o poder que vem do alto para vencermos as nossas fraquezas. Nós reconhecemos, Pai, a nossa pequenez perante Ti, reconhecemos que não somos nada sem o Teu braço forte a nos guiar. Nos ajude, Pai, a abrirmos nossos corações para cada dia recebermos e praticarmos a Tua palavra. Nos ajude a termos prazer em andar nos Teus caminhos, Pai. Sabemos que tudo que o Senhor nos pede é por amor. A Sua lei não é arbitrária, mas uma lei de amor. Que essa lei esteja guardada em nossas mentes e em nossos corações e que possamos ser filhos fiéis, marchando para as mansões celestiais. E é em nome de Jesus que eu peço que o Espírito Santo seja derramado em nós para que possamos a cada dia seguirmos essa jornada com alegria. Em nome de Jesus Cristo, amém.